sou eu. Eu não era a escolha de ninguém. Seja bem-vindo, Keila, Cristina, minha prima. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Dona Idalina. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Em ti, Senhor. Oh, declare, Ana. Fui escolhido por ti. Seja bem-vindo, doutor Josimar, Dona Ivanilda, Eliane. Que o Senhor abençoe vocês poderosamente. Que as promessas do Eterno, Carla e Rafael, Deus abençoe. Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Em ti, Senhor. Sim. Deus te escolheu, Deus te capacita, te fortalece. Esse é o ano que você vai experimentar essa grandiosidade desse Deus poderoso. Seja bem-vindo, Dona Misma, mãe do pastor João Carlos, homem de Deus, menino abençoado, varão valoroso. Que o Senhor abençoe você e a sua família poderosamente. Seja bem-vindo, apóstolo Nélio, Verdão da Serrinha. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Deus está nos abençoando com a sua palavra, com o seu chamado, predestinado ou eleito. Deus vai te trazer a verdadeira revelação, apóstolo Nélio. Esmeraldino de coração, nós te amamos.
Louvado seja o nome do Senhor. Shalom, graça e paz, família. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa derramar sobre nós o teu Espírito e a sua palavra possa nos levar ao entendimento dessa vitória. Seja bem-vindo, filho William. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nessa noite e trazer o entendimento e revelação da sua palavra. Amém, família? Hoje nós vamos, desde ontem, nós temos falado a respeito da predestinação. É um estudo que nós temos declarado nas nossas orações da madrugada. Deus tem trabalhado essa palavra. Nós estávamos orando desde quinta-feira e nós começamos a ler lá em Efésios capítulo 1 e falamos dessa chamada, dessa palavra, desse versículo que fala da predestinação, que fala dos eleitos, dos escolhidos, e nós começamos a buscar ao Senhor e fazemos um estudo específico em cima desse chamado, em cima dessa palavra, desse desatar de Deus através da eleição, através da predestinação. Então, hoje nós queremos trabalhar em cima disso, eleitos ou predestinados. Vamos entender os chamados daqueles que estão em Cristo Jesus. Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus prefere um mais do que os outros? Será que Deus tem um chamego maior do que uns com os outros? Então, nós vamos entender que nós somos chamados, somos eleitos e predestinados no Senhor. É aí que entra a diferença. Aqueles que crerem e aceitarem serão predestinados para viver um tempo poderoso, serão eleitos para exercer algo específico dentro do corpo de Cristo, como tem os dons ministeriais, seja bem-vindo, Angélica, Porto, Anderson, que Deus desata para ser evangelista, mestres, apóstolos, pastores, líderes. Então, dentro desse chamado, desse conhecimento, por isso que eu quero compartilhar com você já dentro da palavra, no livro de Efésios, onde nós começamos a estudar, onde nós começamos a buscar no Senhor, o entendimento da palavra desse chamado, Efésios, capítulo 1, verso 5 e o verso 11, que diz assim: olha como é poderoso os ensinamentos na chamada eleitos ou predestinados. E em seu amor nos predestinou, Efésios 1, 5. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então, como predestinado, ele nos amou, em seu amor nos predestinou. O que vem a ser? Falamos domingo. Predestinação é a doutrina, seguindo o qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. Isto é, aquilo que Deus soberanamente ordena. Então, se você entende que Deus tem um plano na sua vida, e as pessoas falam assim: mas eu conheço vários pastores, irmãos, que falam para mim que Deus tem um plano na minha vida, que Deus tem um projeto na minha vida, que Deus tem um propósito na minha vida, mas eu não sei qual é o propósito, eu não sei, eu estou buscando, eu gostaria de saber. Então entenda, se você crê e quer buscar aquilo que Deus diz que vai fazer na sua vida, aquilo que Deus diz que projetou para a sua vida, você precisa entender o que é ser eleito ou predestinado. Hoje, nós vamos dar uma pincelada para nós aprofundarmos mais durante a semana sobre esse estudo, sobre esses ensinamentos, porque a predestinação é a doutrina, seguindo o qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. É aquilo que Deus soberanamente ordena. Então, em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Olha o verso 11 agora. E nele fomos também escolhidos
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então, se nós somos escolhidos, nós somos eleitos. Então, ele nos elegeu. O que é isso? O que é uma eleição? Dentro da Bíblia, dentro do estudo bíblico, eleição é: Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos. Previamente, desde a fundação de tudo, antes mesmo do homem pecar, Deus já havia escolhido. Então, o que é isso? Então Deus está fazendo, Deus está mandando, quer que as pessoas tenham algum que escolheu para ir para o inferno? Não, a decisão é minha e sua, mas ele escolheu. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para salvar todos aqueles que nele crêem. Então, Jesus está fazendo uma acepção? Não, ele está fazendo uma eleição. Olha, eu vou fazer aqui algo, eu vou ter um ato profético, eu vou entregar a minha vida, e todo aquele que nele crê serão os eleitos que herdarão a salvação. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então, desde a fundação. Então nós, como diz a palavra, nós tínhamos sido eleitos para sermos perdidos, destituídos, porque Romanos 3:23 diz que 3:26 que todos pecaram e destituídos nós estávamos da glória de Deus. Então nós aprendemos na palavra que Deus fez uma eleição, Deus fez um ato declarando que os eleitos e os predestinados que crerem na sua obra, que crerem no seu nome, seriam salvos. Então Deus deu a direção para quem quisesse ser salvo, para quem quisesse buscar em Deus uma resposta, uma aliança, uma conquista, o sobrenatural, um milagre, uma novidade de vida, e fosse querer entrar no seu reino, ele precisaria nascer de novo. Então era só os nascidos de novo, são os predestinados. Então, quando nós reconhecemos, nós declaramos que nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Porque nós lemos aqui no verso 11 de Efésios: seja bem-vindo, minha prima Suleima, o Senhor te abençoe aí nos Estados Unidos, derramando graça, vigor, paz sobre a sua família, sobre os teus filhos, que são uma bênção. Por isso, nele fomos também escolhidos, eleitos, separados. Então nós precisamos aprender que, qual é o plano que ele diz aqui? Tem sido predestinado conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade. Então Deus, ele criou o plano. Qual é o plano de salvação? Vamos lá? Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, preste bem atenção. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Então, qual é o plano? Vamos entender agora. João 1, 12, que diz assim, olha. Começando no verso 11. 1:11. Ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então, Deus enviou o seu Filho para salvar o povo judeu. Todos os judeus seriam salvos se ele entendesse que Jesus Cristo estaria ali assumindo o plano divino de redenção e de salvação. Mas como eles não receberam Jesus, não creram em Jesus, Deus abriu o leque. Deus abriu para toda a humanidade, que todo aquele que nele crê não pereça. Então, ele diz aqui, mas todos quanto antes ele veio para os seus, antes ele veio para o povo de Israel, e o povo de Israel não aceitou o testemunho, a vida de Jesus, não aceitou que Jesus, o seu Senhor e Salvador. Então eles creem em Abraão, eles confessam Abraão, eles creem no Torá, mas eles não creem em Jesus como o Messias, como o Salvador. Então, já que os seus não receberam, Deus então declara que todos quanto receberem, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, os que creem no seu nome. Então, ele
veio escolher os indivíduos, escolher um povo. E aí, esse povo pelo qual ele escolheu, Jesus então, ele nasce em Israel, ele é um judeu, ele é criado ali, ele conhece toda a palavra, ele ensina os seus irmãos e os seus irmãos não o aceitam. E aí ele abre a oportunidade de salvação para que todo aquele que nele crê. E aí ele vem no verso 13 e diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, a partir de Jesus, Deus nos torna filho. Deus nos adota como filho em Cristo Jesus, porque quem crê em Jesus será salvo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Livro de João 11, 25 e o 26. Olha, quando Jesus está conversando com Marta e Maria, 11, 25, e diz assim, olha o 24. E Marta lhe disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Esclareceu-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E todos os que vivem e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crê nisso? Aí é que entra. Quem são os eleitos? Quem são os escolhidos? Os predestinados. Aqueles que crêem. Quem crê? Jesus não está dizendo assim, é o fulano, é o beltrano, é o ciclano, é esse que eu vim salvar, não. Aquele que crê. Aquele que crer em mim, mesmo que morra, viverá. E olha o que ela diz, é o que ele diz interessante. E todos que vivem e crê em mim não morrerá eternamente. Então ele fala que aqueles que morreram crendo em Jesus, perderam a sua vida física, morreu fisicamente, ele, se crê em Jesus, viverá eternamente. Mas se não crê, viverá a morte eterna. Mas aquele que está vivo e crê em Jesus, não terá morte eterna. Ele pode perder a sua vida, por um infarto, um acidente, não importa o que seja, mas se ele crê em Jesus, ele viverá eternamente. Então, esses são os escolhidos, esses são os predestinados, que Jesus está dizendo que é a doutrina segundo o qual todos os eventos têm sido determinados por Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos temer um homem, mas sim a Deus. O homem que pode tirar a sua vida física, devemos temer a Deus que pode tirar a nossa vida espiritual eterna. Então, nós precisamos aprender na palavra que os eleitos ou predestinados são aqueles que confessaram, são aqueles que creram, são aqueles que mudaram a sua vida por causa da palavra, foram transformados por causa da palavra, foram alcançados por causa da palavra. Então, se você crê, tu crê nisso, porque Marta acreditava que o seu irmão Lázaro iria ressuscitar no dia do julgamento. Mas Jesus disse para ela, não, eu vou fazer uma obra, porque ele crê em mim. Não é porque eu gosto mais dele do que dos outros, não, mas ele crê e eu vou fazer essa obra. Ele é um exemplo, eu preciso dele para pregar, continuar dando testemunho, fazendo a minha vontade, realizando a obra que eu tenho na vida dele. Então você precisa conhecer a obra que Deus tem na sua vida. Você precisa, através da palavra, você precisa, através do novo nascimento, você precisa aprender a predestinação, ser um predestinado ou um eleito para cumprir um propósito. Não é para encher a igreja, ocupar um banco dentro de uma igreja, mas fazer a diferença. Deus tem algo que só você pode realizar no nome dele. Deus tem algo que só você carrega, uma unção, carrega um selo específico para desatar a vida das pessoas, e muitas pessoas precisam da sua vida, pois você é um instrumento poderoso de Deus para levar a sua palavra. É isso que nós precisamos aprender dentro dessa eleição, dentro dessa predestinação. Então, precisamos ressaltar que, olha como é sério isso,
que a grandiosa ou a grandiosidade, né, de termos sido escolhido antes da fundação do mundo, também é preciso nós aprendermos que sermos predestinados à plena filiação, ou seja, antes mesmo de tornarmos filhos maduros. Então eu e você, nós precisamos nos tornarmos filhos maduros, porque dentro dessa predestinação nós temos que ter maturidade para passar pelas provas, para passar pelas lutas, para passar pelas dificuldades e não temê-las, ficarmos firmes na nossa fé. Porque, olha como é sério isso. Vamos para o livro de Efésios, capítulo 1. Você precisa entender a palavra do Senhor. Efésios 1, 4 e o 5, que diz assim, portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filho, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então, nós fomos predestinados em Cristo Jesus para tornarmos filhos de Deus. E somos eleitos e somos chamados para fazermos a diferença naquilo que Ele propôs no meu e no seu coração, como ministério. Eu preciso. Deus não nos chamou para ir para o céu, morar no céu, não. Ele nos chamou para nós vivermos o seu reino e a sua justiça. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É como uma obra completa. Então, eu e você, nós precisamos entender. Se somos eleitos e predestinados, o nosso relacionamento com Deus precisa ser de pai para filho. Eu e você, nós precisamos ter esse entendimento, que nós precisamos, dentro dessa predestinação, dentro dessa circunstância, nós precisamos entender que nós temos um relacionamento de pai para com filho. Por isso, eu quero ler aqui com você no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 6 e o verso 7. Gálatas 4, 6 e 7, que diz o quê? Olha, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Então a predestinação nos dá o direito de sermos filhos por decreto. Então a predestinação é o quê? É aquilo que Deus soberanamente ordena, decreta. Então Deus diz que todo aquele que crê em Jesus também será co-herdeiro das promessas de Jesus. E nós somos co-herdeiros de Deus, nas heranças de Deus em Cristo Jesus. Porque se Jesus herda, nós também herdamos. Porque Ele nos adotou. Ele nos recolheu como filho. Não importa o nível de pecado. Não importa o que eu fiz. Se eu reconhecer, Deus vai mudar a nossa história. Olha o verso 7. Portanto, tu não é mais escravo, mas filho. E sendo filho és igualmente pleno, herdeiro por decreto de Deus. Então, qual é a nossa dificuldade? Vamos lá em Mateus 22, 14. Olha o que diz Mateus 22, 14. Livro de Mateus, capítulo 22, verso 14. Que diz assim, portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque as pessoas não querem viver o Evangelho. Não querem a palavra que liberta, que transforma. E porque as pessoas sabem que Deus é bom e tem coisas maravilhosas e nos adota mesmo nós sermos pecadores. Pois nós, como diz Davi no Salmo 51, minha mãe me concebeu em pecado, então eu já nasci pecador. E por que as pessoas não querem?
Porque as pessoas têm dificuldade de reconhecer Deus como Pai, porque o nosso Pai terreno não foi aquilo que deveria ser como Pai. É uma sequência, é traumas, porque você fala do seu pai, mas você não sabe como foi o relacionamento do seu pai com o seu avô, do seu avô com o bisavô, do seu bisavô com o seu tataravô. Então, nós precisamos entender que em Cristo Jesus, ele encerra toda a maldição, porque a maldição vem até por 4 gerações, mas em Cristo Jesus, a bênção vai ser por 1000 gerações. Então eu quebro. Meus pais são culpados? De jeito nenhum. Culpado sou eu, que não acredito nos planos de Deus, porque eu tive um pai que não conheceu a Cristo e nem conheceu as promessas, mas foi um homem que procurou me ensinar as coisas boas, mas ele também tinha falhas como eu tenho, ele tinha defeito como eu tenho, mas nós é quem decidimos. Por isso, a predestinação muda a minha história por causa do amor de Cristo, pois a Bíblia diz que ele nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Então, em Cristo Jesus, eu cancelo toda a maldição, eu cancelo todo o pecado, eu cancelo todo o trauma, toda ferida, toda frustração. Então eu não posso basear Deus como Pai, baseado nas falhas dos nossos pais terrenos e baseado nas suas falhas como Pai, como líder, como pessoas que deveriam dar o testemunho do Evangelho. Mas falhamos porque temos falhas, como todo ser humano tem. Mas em Cristo Jesus nós somos tratados. Por isso, mesmo que você não o reconheça, não reconhecendo-o como Pai, mas Ele cuida de você. Preste bem atenção. Isaías 45. Olha o que diz, me chamou muita atenção. Isaías 45, 4 e 5. Isaías 45, 4 e 5. Mesmo você não conhecendo seu pai, mas você teve alguém com autoridade na sua vida. Alguém fez essa figura de autoridade. Ele pode ter falhado, pois ele também carregou as suas falhas, os seus traumas e as suas feridas. O importante é nós reconhecermos, falhou, mas eu preciso fazer o quê? Culpá-lo pela vida que eu tenho? Não, é perdoar e olhar para Cristo Jesus, pois a Bíblia diz, se você não perdoar os homens as suas ofensas, Deus também não perdoará você. Então, além das ofensas, eu preciso perdoar os homens, para que Deus perdoe as minhas ofensas e eu como homem, um ser humano. Por isso que Isaías 45, 4 e 5 diz assim, olha, foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, o meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome, e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem sou. Olha, ele pega Jacó, transforma em Israel e fala para ele, olha, eu te concedi um título de grande honra, te chamo pelo teu nome, o Deus de Israel. Então, Deus, ele pegou Jacó. Quem que era Jacó? Usurpador, trapaceiro, enganador, mentiroso, carregava suas traumas, porque era a forma dele sobreviver por causa da escolha. O seu pai amava mais Esaú do que a ele. Mas ele teve a escolha de vencer isso, mas ele partiu para o lado emocional, feridas, traumas. E por isso que foi por causa do meu servo. Quem é servo? Jacó. Jacó era servo, mas Israel foi escolhido. Que eu te convoquei pelo teu nome e te concedo um título de grande honra, embora tu não conheças quem sou. Olha, Deus deu a ele uma honra. Deus está nos dando uma honra de ter o nome de Jesus sobre as nossas vidas, de sermos alcançados por aquele que é santo, puro, perfeito, maravilhoso, príncipe da paz, Deus forte, Deus poderoso. Olha o que diz o verso 5. Eis que sou Yahvé, o Senhor, e não existe nenhum outro, além da minha pessoa, não há Deus. Eu te cinjo, eu te concedo poder, e ainda que não percebas quem sou. Então,
Ele nos adotou como filho, independente de eu aceitá-lo como pai. Ele pode ser Senhor, ele pode ser Deus, mas nunca pai, porque nós não permitimos, pois um pai sempre corrige. O pai que ama o filho, ele precisa corrigir seu filho. Por isso que dizem que Deus Pai corrige aquele que ama, o próprio filho. Olha, Provérbios, vamos lá, Provérbios 3:12. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 12. Olha o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 3, verso 12. As expectativas, Provérbios 3, não 13. Provérbios 3, 12, que diz o quê? Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Então, Deus permite, na sua teimosia, desobediência, fazer o que você quer, mas tem as consequências dos seus erros. Então, Deus usa as consequências para nos tratar, para nos corrigir, para mostrar para você como Caim, caiu o seu semblante porque Deus não aceitou a sua oferta. E aí Deus desce do seu trono, fala com Caim como um pai falando com o filho: olha, se você procederes bem, será aceito, mas se procederes mal, não será aceito. Então, eu e você, nós precisamos entender isso. Se você é filho, proceder bem, Deus vai te corrigir ou vai te honrar. Se procederes mal, Deus vai te corrigir, pois Ele é Pai. Mas se você não é aquele que reconhece Jesus, não ama Jesus, Deus não vai agir na sua vida. Sabe por quê? Porque você não é dos deles. Porque você não é um eleito, não foi um predestinado para ser um filho, pois você negou a adoção e preferiu viver da sua forma corrupta, corruptível, vivendo no pecado, no prazer, nas coisas erradas. E Deus não é culpado se você não for salvo, porque você decidiu não querer a salvação. Então muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então você precisa decidir, como eu também. Não é porque eu estou pregando, que eu sou um pastor, um líder, que eu estou isento. Não, eu preciso todos os dias me corrigir, permitir a correção de Deus, permitir Deus falar comigo, permitir Deus trabalhar na minha vida. Porque se eu não permito, eu não vou entrar no reino de Deus. Aí eu serei como aquele homem iníquo. Senhor, eu orei no seu nome, eu expulsei demônio, eu falei em línguas, eu realizei sinais, prodígios e maravilhas. E Deus vai falar o quê? Aparta de mim, maldito, vós que pratica a iniquidade. Então você fez, sabe por que aconteceu? Não era você, era a minha palavra. Você estava pregando a minha palavra. Você estava pregando o meu nome. Então eu vou honrar o meu nome, mas você eu não vou honrar, porque você praticou a iniquidade. Você mentiu, você enganou, você traiu, você adulterou, você não praticou a palavra com justiça, você usurpou da palavra para benefício próprio, Você foi ganancioso, avarento. Então, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Por isso, nessa noite, eleitos ou predestinados, nós precisamos decidir. Se você é um predestinado, você tem o chamado para se tornar filho de Deus. Então, haja como um filho de Deus, caminhe como um filho de Deus. Busque a Deus de todo o teu coração, não importa os homens. O problema é porque dentro da igreja, os que se dizem ser evangélicos dão mau testemunho, porque são pessoas que têm falhas. O evangelho não é uma perfeição, o evangelho é uma transformação, mudança de vida. Nós falamos sobre isso, uma mudança radical através do Espírito Santo. Então eu e você, nós precisamos olhar para Cristo, ajudar o irmão, corrigir o irmão, exortar o irmão para que ele se converta e mude o seu coração. Por isso, nós queremos finalizar, voltando naquele versículo lá em Efésios,
capítulo 1, 4 e 5. Efésios, capítulo 1, 4 e 5, que diz assim, olha como é sério a palavra. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a sua benevolência da sua vontade. Então, os que morrerem em Cristo ressuscitarão para a glória. Os que morrerem sem Cristo não viverão na glória. Então, eu e você precisamos corresponder ao eleito, ao chamado ou à predestinação, escolhidos para sermos adotados como filho. Amém? Então vamos orar e amanhã nós estaremos reforçando, mais uma palavra. E quarta-feira é rede de casais, quinta-feira de novo estudo e fechamos na sexta-feira. Amém, queridos? Entenda que você foi chamado, não importa o que você já fez, não importa quantos erros, quanto pecado, quanta frustração, quantas decepções que você já teve na sua vida, Deus não desiste de você. Ele diz, você é meu filho, eu te elegi, eu te escolhi, eu tenho te livrado porque eu tenho um plano para a sua vida, de salvação, de vida, de novidade, de conquista, de perdão, de restituição e de restauração. Amém? Quem sou eu? Preste atenção nessa letra. Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Provável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor, em ti, Mariana. Fui escolhido por ti, separado para ti. Seja bem-vindo, Suelen. Quem sou eu? Seja bem-vindo, Roger, varão valoroso, Araújo, Carmen. Deus abençoe vocês poderosamente. Jamais alguém Entenda, Deus te elegeu, te escolheu nele, predestinou para ser filho dele. Não importa as acusações, não importa que o inimigo se levante contra você, nunca abra mão de ser chamado filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Pode ser improvável, mas escolhido. Podemos nos achar incapazes, mas Ele nos escolheu para sermos mais do que vencedores. Amém? Eu quero orar pela minha lista, que temos aqui o Ivan Guilherme, minha tia Marina, tia Olinda, meu Deus, minha tia Marlene, a Regina. Pai, nós declaramos sobre a vida do Senhor Jerônimo, toda a família da Marcha Torre, o Estênio, meu vizinho, meu amigo, a Lilian, filha da Josefa, Elivane e família, César Marinho, Ana Paula. Meu Deus, nós abençoamos a vida da Carmen, do White, da Tassi, meu Deus. Nós declaramos sobre a sua família, o Wilson e sua família, Dona Raimunda Noleto, vó da nossa irmã Kate, Dona Ivanilda, que o Senhor recupere a sua vida, seu físico. Quero orar pelo Walter Oliveira, que vai fazer uma cirurgia amanhã, que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa.
Pai, eu quero orar abençoando meu tio Jorge, minha tia Fátima, que o Senhor derrame graça, paz e a unção do teu Espírito sobre a vida deles, amém? Que o Espírito Santo possa te abençoar, que o Espírito Santo possa derramar uma unção poderosa do Senhor na sua vida, e pedimos, ó Deus, que abençoe todos os pais, né? Que foi um final de semana maravilhoso, nós declaramos as bênçãos. Obrigado, Varão Araújo, White, que Deus te abençoe poderosamente. Você que é pai, que nos assiste, tome posse, você é um filho de Deus, você foi predestinado para viver como pai, o filho do Deus Todo-Poderoso, e levar a sua família à salvação, a sua casa, como diz Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Então, pais, um beijo no coração, Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom, irmãos, boa noite. Hoje, meia-noite, o 24º dia, nós declaramos o milagre de Jesus nas nossas vidas, na oração, e vamos dar 40 dias em nome de Jesus. Um beijo, shalom, graça e paz, família.